Olá, galerinha do CA, tudo bom? Nós aqui de volta, junto com a nossa querida Liz Delome, da Delome Virginelli. Liz, seja bem-vinda novamente. Obrigada. Tudo bem, pessoal? Um prazer estar aqui de novo com o Conquistando a América. Vamos para mais um vídeo cheio de novidades para vocês. Eu acho que essa troca está sendo muito boa, né, Al? O pessoal adorou aquele primeiro vídeo do EB2, inclusive, ó, vou deixar aqui, nesse cantinho daqui, o link para o primeiro vídeo que a gente começou falando sobre EB2. A Liz vai fazer um resumo daquele primeiro vídeo aqui rapidinho para quem ainda não pegou, mas aconselho, pessoal, antes de terminar esse vídeo aqui, ir lá e conferir aquele primeiro vídeo, que tem muita informação e o pessoal tá adorando. Eles deixaram os comentários lá, adorou aquele vídeo. Te agradeço por compartilhar esse conhecimento aí com a gente. Mas eu que agradeço. Então vamos lá. Esse é um vídeo de sequência daquele lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre os critérios. Mas o que a gente viu? Eu vou colocar uma apresentaçãozinha aqui. O que a gente viu naquele primeiro bate-papo, Liz? O começo do visto EB2. Bom, a gente falou do EB2 de uma maneira geral, né, tentando explicar um pouco, com uma visão mais ampla, como é que funciona esse processo, né? E eu estou até colocando essa apresentação, disponibilizando para vocês, só para ficar mais dinâmico tudo que eu vou explicar aqui. Mas só Excelente. recapitulando, né, para você aplicar para um processo GB2, você tem que se encaixar em uma dessas duas categorias, né, que a gente falou que é a parte objetiva do processo, ou seja, você ser um profissional de grau avançado ou advanced degree, ou você possuir uma capacidade, uma habilidade excepcional, né? E aí sim você vai poder aplicar para aquela outra parte, né, que seria o EB2 especial, que seria o National Interest Waiver. Ou seja, você tem que se encaixar em uma dessas duas categorias e, somado a isso, você vai ter que provar os critérios do NIW, o famoso NW. O que acontece, Al? É algo até interessante da gente falar aqui, porque muitas vezes a carreira da pessoa não se encaixa no grau avançado. Então, ela, para se qualificar para o EB2, ela pode acabar se encaixando nessa categoria de habilidade excepcional. É o caso, por exemplo, de pessoas que trabalham em áreas que às vezes não têm uma formação, uma graduação naquela área. Vamos dar o exemplo aí de empresários, né? O empreendedorismo, muitas vezes os empresários de sucesso, eles não têm uma formação em administração ou em alguma outra área, então existe essa outra via como se fosse uma alternativa, né? Para dar uma oportunidade para esses profissionais também se enquadrarem nessa categoria de visto. Um caso Perfeito. que foi até nosso aprovado essa semana, de piloto de avião, né? Antigamente não existia uma formação, uma graduação, né, em ciências aeronáuticas. Então, a gente tinha que fazer os processos sempre com base no exceptional ability, que é o que a gente vai explicar hoje nesse vídeo. Que legal. E inclusive piloto de avião tem uma demanda absurda aqui, né? Exatamente, Que exatamente. Isso é um legal. ponto bem abordado em processos de piloto, justamente tentar ressaltar, né, esse shortage que existe hoje em dia nos Estados Unidos de pilotos, porque os pilotos, né, sempre encontram melhores oportunidades de trabalho na Ásia, né? Legal. Eu tenho um amigo que é piloto. A gente trocou ideia no passado. Eu vou falar, olha, aproveita, que inclusive tem caso fresquinho aí que já foi aprovado. Aproveita que é a oportunidade agora. Exatamente. Muito bem, vamos lá aqui então. Deixa eu. Então, para começar falando sobre habilidade excepcional, né, é interessante que as pessoas entendam o que isso significa, né? Você possuir uma habilidade excepcional significa justamente isso, você ter um conhecimento que é significativamente superior ao de outros profissionais, né, nas áreas de, eles dão os exemplos aí, né, de ciências, artes ou negócios. Ou seja, Perfeito. você tem que ter se destacado na sua área para você ter poder ser considerado um profissional de habilidade excepcional. E aí a imigração fez o quê? Estabeleceu 7 critérios, né? E não só esses 7 critérios, que vocês vão ver no final, que vai ter algo a mais, que tem que estar evidenciado também no processo, para poder mostrar que esse profissional é sim um profissional de habilidade excepcional. Entendeu? Foram os Excelente. critérios estabelecidos pela imigração americana. Muito bem. E lembrando, pessoal, que isso daqui, ah,
a pessoa pode, né, a gente vai abordar os critérios, a pessoa fala, ah, não, mas eu não tenho 7. Você não precisa ter o 7, é lógico que, se tiver, melhor ainda, né? Uhum. Mas não precisa ter o 7. É um mínimo de 3 mais aquele um especial lá. É É, isso? isso, são no mínimo 3 de 7, né? Claro que quanto mais a gente fala, melhor, Uhum. mas existe o final merits, né? A determinação final do mérito do caso, que aí sim todas essas evidências serão consideradas em sua totalidade. Não é que cada critério será analisado separadamente apenas, entendeu? Uhum. Muito bom. Perfeito. Vamos para o primeiro, então? Vamos. Então vamos lá, vamos falar o que vocês precisam para conseguir evidenciar que são profissionais de habilidade excepcional, né? Como é que é feita essa montagem desse tipo de processo nessa categoria, né? O que eu acho interessante falar desse primeiro critério, Al, é o seguinte: lembra que no EB2 uma coisa que a gente falou muito, batemos nessa tecla, foi que para você ser um profissional de grau avançado, você tem que mostrar ou que você tem um mestrado ou um doutorado nos Estados Unidos, ou equivalente, né? Ou um bacharelado e um mínimo de 5 anos de experiência pós-bacharelado. Perfeito. Mas quando você tem esse bacharelado, não necessariamente ele tem o seu trabalho tem que ser naquela área do bacharelado, né? Tem que ser na área que você vai dar continuidade à experiência de trabalho. Mas já Perfeito. aconteceu, por exemplo, de pessoas com formação em educação física, estou dando um exemplo assim, só para vocês entenderem, terem dado continuidade e terem tido sucesso na área de marketing. Acontece. Uhum. Então, às vezes, Uhum. eles não exigem que seja na mesma área a experiência de trabalho e a graduação. Tá? Perfeito. Porém, aqui no Exceptional Ability existe esse requerimento. Como você pode ver, né, na nossa própria apresentação, a leitura do critério é justamente essa: o registro acadêmico oficial mostrando que o estrangeiro possui um diploma, certificado de faculdade, escola ou outra instituição de ensino universitário relacionado à área de habilidade excepcional. Então, aqui não precisa ser um diploma de graduação, não precisa ser um mestrado, não precisa ser um MBA, pode ser um diploma de um curso técnico ou outros tipos de curso profissionalizante, mas tem que ser na área de habilidade excepcional, entendeu? Perfeito. Liz, eu vou aproveitar e vou fazer um gancho de um comentário que a gente recebeu lá no vídeo anterior. Combinado. Quando as pessoas aplicam para o EB2 e pleiteiam por essa habilidade excepcional ou por esse interesse nacional, as pessoas necessariamente devem seguir nessa linha de trabalho ou ele pode ter falado que ele é um professor excepcional e depois ele virar um pescador profissional? Muito importante essa pergunta, tá? Elas devem continuar trabalhando na área, tá? Ok. Isso é algo que eu sempre passo para os meus clientes. É de extrema importância que aquela história que você contou para a imigração tenha sentido, né, e que tenha uma continuidade, que você está se propondo, você está criando um compromisso de você continuar contribuindo para a sua área, né? Sim. Então, isso acaba sendo até perigoso, a pessoa mudar de área ou fazer uma coisa completamente diferente, porque se ainda estiver no curso do processo, ou até no final também existem formas de averiguar isso, se ela mudou de área, a imigração pode bater na tecla. Ué, você se propôs a fazer isso, você não está fazendo, entendeu? Pode Aqui ser considerado fraude no processo se ela fala pode, que vai fazer uma coisa e acaba partindo para pode, outro caminho? pode sim. Existem pessoas que fizeram isso e não se prejudicaram, mas existem Uhum, outras pessoas que depois não tem como explicar que uhum. estão trabalhando numa área completamente diferente. E não Perfeito. esqueçam, gente, isso é um processo, é algo sério, é feito com a agência do governo. Eles têm a forma deles de checar se essa informação que está sendo fornecida ela é fidedigna, entendeu? Então, eu acho isso Perfeito. muito importante, é baseado no seu trabalho, no que você está se propondo a fazer. Muito bom. Excelente. Tá bom? Voltando aqui então, Então, a gente falou vamos. do primeiro critério, eu acho que esse critério é bem simples de entender, né? Então, aí você vai apresentar essas suas evidências acadêmicas, digamos assim, independente, né, de qual nível de graduação seja, mas tem que ser na área da habilidade excepcional que você vai evidenciar nesse caso. Perfeito. Número 2.
Número 2, esse eu adoro falar. Esse Esse você comentou um nós pouquinho, comentamos. brevemente, né, no primeiro vídeo. Exatamente. Então, aí que você vai provar, na verdade, o tempo de trabalho, né? Tem que ser um tempo de trabalho de 10 anos, tá? No critério do exceptional ability, né? Uhum, Diferente do grau avançado, que são 5 anos pós-bacharelado. Quando perfeito. você, né, não tem o advanced degree, você vai ter que provar um pouco mais de experiência, que são os 10 anos de experiência, e tem que ser em tempo integral na ocupação, ou seja, na habilidade excepcional que você está se enquadrando, tá? E aí Importante. a gente falou muito, lembra o que a gente falou muito sobre essas cartas de empregadores no último vídeo? Sim. Justamente porque a gente vem, né, verificando que os processos que foram enviados antigamente para a migração sem a carta estar no formato que eles requerem, eles eram aceitos em 2016, 2017. A partir de 2018, esse comportamento da imigração de aceitar algo fora do padrão mudou muito. Então, essa carta ela tem que ter certas informações que são de extrema importância e que, se não tiverem lá, a imigração provavelmente vai emitir uma RFE e vai pedir mais explicações. Então, o que a gente falou, né? A data tem que estar completa, tem que ser em período integral, ou seja, tem que dizer que foi uma ocupação full-time, ou botar um mínimo de 35 horas semanais, tem que descrever as atividades, tem que ter a assinatura e o cargo da pessoa que está assinando aquilo, se é um gerente de RH, se é algum sócio da empresa, se é algum supervisor. Então, isso tudo tem que estar especificado, tá bom? Isso é muito bom. Inclusive o pessoal que já está se interessando pelo EB2 e de repente vê aí um caminho, né, para a sua aplicação para o Green Card, já vai se preparando, já vai. Exato. Obviamente, né, Liz, como você comentou, existe um formato recomendado, e aí, obviamente, a única forma que eles vão saber exatamente o que pegar é consultando um advogado, Uhum. mas a pessoa já começa a ter noção do que ela vai precisar, né, se munir aí de documentação para poder dar início no processo. E aí, Muito. voltando até no que a gente falou também, Al, as pessoas sempre perguntam, né? Existem algumas dúvidas relacionadas a isso. Eu posso apresentar minha carteira de trabalho do Brasil? A Uhum, migração não tem aceitado carteira de trabalho porque eles não entendem esse documento. Não existe uhum, uma carteira de trabalho aqui nos Estados Unidos, né? Então, para a gente exato. explicar a importância, né, desse documento no Brasil, uma carteira assinada, que é algo até difícil de você conseguir, Com muitas vezes não certeza. fica claro para o oficial, então eles não têm aceitado. Eles gostam mesmo naquele padrão de carta. De carta. Pessoas que são empresários normalmente conseguem provar por contrato social, alguma declaração do contador, alguma declaração de algum sócio, mas lembrando que também esse tipo de declaração tem que obedecer esses Seguir. requerimentos que eles pedem, tá bom? Excelente. Muito bom. Vamos lá. Então, esse é o 2. Vamos para o terceiro item. Então, terceiro critério de qualificação para habilidade excepcional. Isso. O terceiro critério é uma licença para exercer a profissão, né? Isso, assim, claro que se a profissão exige a licença, né? Então, você vai apresentar uma OAB se você for advogado, você vai apresentar, né, um CRO, você vai apresentar, enfim, um CREA. Tudo depende da profissão. Isso aí são licenças realmente pelo conselho profissional para você poder praticar, poder exercer aquela profissão na sua área. Perfeito. Uma coisa bem importante lembrar é porque antigamente, né, os critérios 3 e 5, que a gente vai falar logo mais, eles eram repetidos nas petições GB2 e a imigração aceitava as mesmas, né, tanto a licença quanto o membership, que a gente vai falar, né, filiação Uhum. em associações, aceitavam nos dois critérios esse tipo de evidência. Mas de uns anos para cá, a gente também tem verificado uma mudança de comportamento da imigração nesse sentido. Eles não têm mais aceitado filiação na licença e nem licença na filiação. Então, é importante observar isso quando o processo está sendo elaborado. Então, considerando critérios separados mesmo. Tá. Exatamente. Aí, existe algum prazo mínimo dessa licença, Liz? Existe um prazo mínimo, mas o ideal é que quando a pessoa esteja entrando com o processo, que ela ainda esteja, né, com a licença ativa, né? Muita gente Ok. às vezes cancela, enfim, por Mas saída, se for, por exemplo, de um ano atrás, não isso tem não seria. problema, não Apesar tem. que, obviamente, dependendo da profissão, se vai ter que comprovar
5 anos ou 10 anos, Isso, obviamente a licença vai ter que ser coerente com isso, né? exatamente, Tá, exatamente. muito bom. Vamos lá, voltando aqui. Item número 4. Esse item número 4 é a comprovação de um salário, né, acima da média, ou seja, o que, que a imigração está querendo dizer aí? Se você é um profissional que teve sucesso na sua área, muito provavelmente você recebeu uma remuneração acima de outros profissionais da sua área e no mesmo cargo que você. Então, você vai ter que provar que essa habilidade excepcional também foi evidenciada, digamos assim, ao longo da sua carreira, ou pelo menos nos últimos anos, através de uma comprovação de renda, né, uma comprovação de salário. Você recebeu um salário, uma remuneração que também te qualifica como uma pessoa de habilidade excepcional. E aí, Perfeito. o ideal seria enviar imposto de renda, alguma outra comprovação, né, de salário, lerite, enfim, e a gente poder fazer essa pesquisa salarial e apresentar. Normalmente esse valor ele é confrontado com que fonte? O que que se usa para se basear na média para poder dizer que é acima da média? Então, muito importante pensar nisso, né? Porque, inclusive, a gente já viu RFEs nesse sentido e, na minha opinião, equivocadamente por parte da imigração. A imigração, às vezes, ela analisa o salário de um estrangeiro de acordo com o padrão Estados Unidos. Isso não pode Hum, acontecer. uhum, Está bem claro, né, na lei. O salário da pessoa tem que estar sendo analisado com base no lugar que a pessoa está trabalhando, ou seja, no com lugar onde ela certeza, desempenhou aquela função. Um trabalhador brasileiro ele tem que ter seu salário analisado, né, e considerado acima da média brasileira. Então a gente com vai pegar certeza. pesquisas salariais, né, e aí a gente pode pensar em várias fontes, vários sites, até empresas que fazem pesquisas salariais, mas de acordo com o território brasileiro. Uma pessoa que trabalhou na Austrália, ela tem Uhum. o salário dela analisado com base na Austrália. Então, se você, é até interessante pensar isso, né? Se houver alguma RFE nesse sentido, isso é um ponto que tem que ser explicado de uma maneira muito clara na RFE. Senão seria muito injusto, né? A gente Com pensar no certeza. salário de um advogado no Brasil vai ser comparado com o salário de um advogado nos Estados Unidos. A gente não Dentista também, dentista existe uma tem, diferença grande aí. pois é. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse critério. Perfeito, ótimo. Eu tinha mais uma perguntinha para te fazer nesse sentido. Ah, quando ele fala que é consideravelmente mais alto, o que que normalmente se entende com consideravelmente mais alto? Não tem algo explicitamente, né, uma quantidade, uma porcentagem acima, mas eu Uhum, acredito que assim, um pouco acima já pode ser considerado, né, vamos supor, se for 50% acima, uhum, eu acho que já é algo que a gente consegue provar. Se for perfeito, três vezes, quatro vezes, melhor ainda, né? Sempre quanto mais, melhor. Mas assim, não com existe um certeza. número, uma porcentagem estabelecida, não. Isso aí realmente fica na parte subjetiva da análise. Perfeito, perfeito. Ótimo. Item número 5 que você comentou que era semelhante à questão da licença, mas tem uma diferença importante aí, né? Exato. O que acontece? Quando você envia uma licença, você tem aquela licença justamente para você poder exercer aquela profissão, uma autorização para você praticar a sua profissão. Esse critério está falando algo diferente. É uma evidência de que você tem uma filiação em associações profissionais do seu meio, tá bom? Perfeito. E aí o que acontece? Às vezes, muitas vezes, quando os meus clientes eles não têm esse critério, eu aconselho a se inscrever em uma associação, porque você pode fazer isso antes de dar entrada ao processo e é algo que vai fortalecer o seu caso. Então, Ótimo. isso é um critério que é facilmente preenchido, né? Você tem diversas associações que você pode se inscrever e, e conseguir cumprir esse critério de maneira objetiva, né? É Perfeito. claro que tem que ser uma associação da sua área, né, relacionada à sua área de atuação. Certo. Então, por exemplo, só explicando para o pessoal, no caso, por exemplo, de um dentista, né? Você tem o CRO,
que é aquele que dá a licença, né, para o dentista exercer, que a associação ao CRO não seria válido porque ele é o mesmo que dá a licença. Mas, Exato. de repente, no caso, por exemplo, da Associação de São Paulo, dos dentistas, que é a APCD, né? Então, aí sim, o membership, né, a fazer parte dessa associação, aí sim poderia ser usado nesse item 5, que não é o mesmo órgão, né? Exatamente, exatamente. Tá, É justamente a sua qualidade de ser membro, né, de ser filiado a uma associação. perfeito. Ótimo. Entendido. Número 5. Agora vamos para o número 6. Opa, voltando, não. Pulando. Número 6 é um dos mais importantes, né, que é a evidência de reconhecimentos por conquistas e contribuições significativas para a sua área, para o seu ramo de atuação, enfim, para a indústria. E aí pode ser por parte de colegas, pode ser por parte de organizações, de entidades governamentais, enfim. Qualquer instituição, qualquer organização, ou até uma pessoa física, né, que pode ser o seu colega de trabalho. E aí, aqui esse critério ele é muito amplo, né, Al? Aqui a gente normalmente envia também repetidamente as cartas de recomendação, né? A gente falou nos outros vídeos de extrema importância nesse processo, né? São as cartas que vão fazer o link, né? Vão contar a história da conquista daquele profissional por parte de terceiros que são os assinantes. Então, Perfeito. falar realmente das contribuições, o que de concreto essa pessoa fez em termos de contribuição para a sua área, né? Que benefícios ela gerou, que resultados positivos ela gerou. E aí pode ser tanto resultado, né, econômico, financeiro, enfim, como resultado também de otimização, de melhora, enfim, dependendo da área, a gente consegue trabalhar com isso. E Ótimo. reconhecimento, né? Aí que vão entrar os prêmios, por exemplo, né, que a pessoa recebeu, algum tipo de bônus, alguma gratificação que ela recebeu por ter o trabalho reconhecido, né, por seus colegas, por seus superiores. Eu também gosto de estimular as pessoas a pegarem trocas, né, de comunicação, uma comunicação por e-mail, um elogio a um projeto, um feedback de um cliente, um feedback de um paciente. Uau. Eu acho que assim, como esse critério ele é muito amplo, dá para a gente jogar um pouco aí com o tipo de evidência que está sendo Que fornecida. legal. Que legal. E Liz, me diz uma coisa, por exemplo, quando você fala, né, um reconhecimento governamental, se essa carta de recomendação ou essa evidência, ela vem de uma pessoa com maior notoriedade pública, né, seja, por exemplo, um artista, né, se for esse meio, um artista onde o cara joga no Google, porque é isso que basicamente o agente vai fazer, né? Vai jogar o nome no Google lá e dependendo do que aparecer, ele vai falar, opa, isso daqui é bem famoso. Certamente. Se essa personalidade ou se essa pessoa que dá essa referência, ela tem uma notoriedade maior, isso daí realmente contribui diretamente no peso daquela evidência? Com certeza, Al. Eu gosto sempre de falar para os clientes buscarem assinantes que tenham conhecimento sobre o trabalho, né, desse cliente, só que sem dúvidas o cargo, né, ou realmente o lugar, o nível, né, de profissão que esse assinante ocupa é um fator determinante, né? Claro que um cirurgião plástico, vamos dar um exemplo aqui, que tem Uhum, uma carta de suporte assinada pelo Pitangui, né? uhum, Vai ter um peso ali naquela carta, né? Uma pessoa de renome que está assinando ali, que está reconhecendo o trabalho dele. Então, perfeito. é claro que é muito importante que a pessoa tenha conhecimento sobre o seu trabalho, que possa dar detalhes, né, do que você já fez, mas sem dúvida o peso que essa pessoa ocupa na carreira, na indústria, é algo, né, a ser observado. Ótimo, ótimo. Eu lembro uma vez um amigo que fez nessa parte artística e ele pegou a carta de um cantor bem famoso aí, né? Então, Uhum, certeza que isso daí ajudou, né? com certeza. Muito bom. Então vamos lá. O sétimo, que não é o último, hein? Tem o bônus, hein? Normalmente a gente fala que são 3 de 6, tá? Porque o sétimo é só. O que acontece? O sétimo ele é um pouco nebuloso, eu vou explicar o porquê, né?
Quando você tem algum outro tipo de critério que não se encaixa no 6, ou a sua ocupação, né, de repente você não consegue comprovar que está encaixado ali, né, nos 6 critérios, você pode enviar evidências comparáveis, que a gente chama, né, é o famoso 7º critério. Então, até está dizendo aí, ó, se a lista acima não se aplica para certa ocupação, o estrangeiro pode submeter outras evidências comparáveis para comprovar sua habilidade excepcional. Seria o outros, né? Exato, é o miscelâneos. Então, tudo que não se encaixar ali em cima, você vai tentar enviar aqui no 7º como algo a mais, entendeu? Perfeito. Você lembra de algum caso assim aleatório aí que você lembra de alguma evidência que de repente tenha se encaixado nesse 7º aí? Ou você sempre trabalhou dentro dos 6 principais lá? A gente trabalha muito dentro dos 6, mas eu pensaria nos 7, outras coisas que de repente não se encaixam ali. Eu colocaria, por exemplo, participação em eventos, se a pessoa apresentou algo em algum evento, né? Foi um palestrante em algum evento de renome, não sei, publicação. Participar de banca, né? Banca de avaliação. Se não pudesse encaixar ali, a gente realmente tenta enviar no 7º, entendeu? Se a pessoa vendeu, vamos supor que vendeu livros, vendeu ou publicou um estudo, e a gente consegue colocar ali citações do estudo. Eu acho interessante usar esse 7º critério para você enviar o que realmente você não consegue encaixar nos outros. Legal. Entendeu? Muito bom. Excelente. E agora nós temos aí um adicional, né? Exato. Aquilo que você havia comentado. São 3 dos 7, mas tem algo mais. Então, o que seria esse algo mais, Lisa? Então, uma coisa que eu gosto sempre de conversar, né, com todo mundo é o seguinte: por mais que você vá em algum escritório, eu conheço algum advogado que fale para você, não, o seu caso é fortíssimo, porque o EB2 são 3 de 7, você tem 7, você tem todos, e você, meu Deus do céu, seu caso é muito forte. Calma, que também não é bem assim. Eu também não quero desencorajar ninguém a aplicar, não é isso, mas eu acho que um ponto a mais tem que ser observado. Quando o oficial ele analisa os 3 de 7 critérios, ele está analisando cada critério separadamente, ok. Só que no final, quando ele vai concluir se você se encaixa na categoria de habilidade excepcional, ele vai averiguar justamente isso. Se a totalidade das evidências, ou seja, se as evidências consideradas em conjunto, né, ou seja, uma conectada com a outra, elas conseguem estabelecer que esse peticionário ele possui um grau, né, de especialização, de expertise que é significativamente acima do normalmente encontrado nas ciências, artes ou negócios. Ou seja, isso é a determinação final do mérito do caso. Você pode muito bem, como já aconteceu, tá? Já havia acontecendo, eles aceitarem os 3 de 7 ou os 7 de 7, e no final falar, tudo bem, eu aceitei o 7 de 7, mas considerando as evidências na totalidade, não acho que você se encaixe na categoria de profissional de habilidade excepcional. É esdrúxulo? Mas que já aconteceu, que pode acontecer? Pode, entendeu? Olha, eu conheço um caso de outro escritório, obviamente, mas aconteceu justamente isso. E quando esse amigo me mostrou a carta, eu obviamente não sabia disso, mas eu falei, ué, mas peraí, eu não entendi. Ele tá falando que preenche os 3 aqui, mas não aceitou, não entendi. Então aconteceu exatamente isso daí. Exatamente. Os clientes realmente ficam descrentes porque acham, nossa, eu consegui cumprir, mesmo assim não foi considerado. É porque existe essa subjetividade da determinação final do mérito para ver se você se encaixa naquela categoria. Uau. E seria interessante até dizer algo, que independente, né, de você se enquadrar na categoria, você ainda vai ter que, se você estiver aplicando, né, para o National Interest Waiver, que é o queridinho dos brasileiros, né, um processo que todo mundo mais fala, não basta você cumprir só isso. Agora, depois que você, nossa, mostrei que eu sou um profissional de habilidade excepcional, ainda falta uma longa caminhada até você conseguir evidenciar o NW, né, que é o National Interest Waiver, tá bom? Perfeito. E essa
fase, né, de realmente caminhar para comprovar essa questão do NW. Isso é algo que já é pré-determinado ou seja, existe uma lista de coisas que são de interesse nacional, ou é algo que realmente o advogado pode trabalhar em cima para poder encaixar dentro dessas categorias ou dessas profissões aí que são requeridas? Então, é muito importante você estar falando isso, né, perguntando isso, porque a gente pode até gravar um vídeo especificamente sobre cada critério do NW. O que a gente vê é que realmente é algo muito subjetivo, apesar de que, quando a USCIS emite uma RFE a respeito dos critérios do NW, ela dá ideias, digamos assim, ela sugere que o cliente apresente certas evidências, ela dá ideia de como ele pode evidenciar cada critério do NW. Okay. Então, assim, na verdade, não é objetivamente, mesmo eles passando essa lista, né, através da RFE, não é algo objetivo, ou seja, mesmo que você apresente tudo que eles estão pedindo ali naquela RFE, ainda assim eles podem entender que você não é de interesse nacional para os Estados Unidos, entendeu? É realmente algo subjetivo. Eles só estão sugerindo o quê? Que formas de evidência você pode apresentar e que serão bem vistas no seu caso, né? E que podem sim te ajudar, mas nada é determinante, entendeu? Não é assim, nossa, se apresentar esse documento, com certeza vai ser aprovado. Não, não existe isso, tá? Entendi. Então, esses são os critérios, né? Então, quer dizer que ainda falta mais um vídeo na nossa série do EB2 aí, para poder fechar esse círculo, né? Legal. O EB2 é um processo muito, muito complexo, né? Por mais que as pessoas não acreditem muito nisso, às vezes acham, nossa, mas é fácil, eu conheço várias pessoas que conseguiram. Gente, não é porque todo mundo conseguiu que é fácil. O processo, para ser montado, né, ele tem certas etapas a serem cumpridas, você tem que evidenciar fatores, né, objetivos, depois comprovar a parte do NW, é algo completamente complexo. Então, até para a gente explicar, assim, você poder olhar para você, para sua carreira e ver, nossa, será que eu conseguiria comprovar que eu me encaixo nessa categoria e, de repente, conseguir uma aprovação? Eu acho interessante esse tipo de informação, né, para poder as pessoas até saberem se vale a pena ou não aplicar em cada caso, entendeu? Com certeza. E aquela coisa, né? Não tomem a decisão por si, porque vocês não quem está escutando a gente, quem está vendo a gente aqui, vocês não são qualificados para decidir se você é ou não capaz de aplicar esse visto. Então, se você tem dúvida, obviamente, né? Se você preenche um mínimo dessas coisas que a gente está falando aqui, busque o conselho de um advogado, porque ele sim vai te orientar. Olha, você está bem, mas ainda falta isso, isso e isso, ou não. Reúne isso daqui que a gente tem um caso em potencial. Então, assim, não descarte, né? E nem confie totalmente que você se qualifica. Deixa o advogado fazer essa avaliação por você. Exato. O processo ele não é só você juntar evidência e apresentar. Não existe isso, né? Existe toda uma argumentação. Tem que contar a historinha direito, né? Os pontos que serão conectados, entendeu? Então, realmente esse trabalho, né, jurídico perante a imigração, ele só pode ser feito uma pessoa que realmente já tem uma experiência naquela área, sabe o que é bem visto pela imigração, o que eles estão procurando em cada caso, e mesmo assim, mesmo que você apresente o melhor processo, ainda não é garantido que aquilo vai ter um sucesso absoluto, porque nada é 100%. Se fosse 100%, todo mundo inventava, né, Al? Com certeza. Ninguém ficava onde não quer ficar, né? Já se mudava rapidinho. Exatamente. E assim, é muito bacana. O pessoal tem elogiado bastante, tá, Liz? Aproveitando para transmitir aí o feedback do pessoal no primeiro vídeo. Pessoas falando até que já tinham visto vários outros vídeos sobre EB2, mas aquele primeiro vídeo foi extremamente esclarecedor. E eu tenho certeza que esse daqui também vai ajudar muito aí as pessoas que estão pesquisando sobre vários vistos ou se já tem aí realmente um caminho baseado em cima do EB2. Então, mais uma vez, agradeço aí. Alguma coisa final que você queira falar aí sobre esses critérios ou o resto a gente vai deixar
Não, eu acho que o resto a gente pode deixar para essa segunda parte, falar do NW, aí sim vai ser super interessante. Eu acho que muita gente tem muitas dúvidas, né, sobre o que é o famoso NW, né, como é que ele é analisado, e aí eu posso dar várias dicas, né, do que você pode juntar, reunir de evidências, né, qual é a melhor forma de você construir, né, uma estratégia, né, e isso é uma coisa que você pode construir, né, às vezes a gente vê que as pessoas estão muito ansiosas para entrar com o caso, mas elas podem ainda fortalecer um pouco algum aspecto, alguma área da carreira delas, para deixar o caso ainda mais forte antes de entrar, né? Porque a sua carreira é algo que você não vai parar. Você pode continuar trabalhando, buscando, né? Enfim, estudando e melhorar cada vez o seu background para você apresentar algo consistente, né? Lembrando que esse processo é todo com base na sua carreira, no sucesso que você teve. Com Então, isso é certeza. algo a ser pensado também. Excelente, muito bom. Então, mais uma vez, obrigado pelo tempo aí, pelas informações valiosíssimas. Pessoal, não esqueça, deixa seu comentário aqui, deixa o like, né? Porque obviamente a gente tem que demonstrar esse carinho aí com a Liz e a Delome Virginelli por estar disponibilizando esse tempo e esse conhecimento, compartilhando aqui com a gente. Tá Com bom? certeza. E algo que eu queria falar também é que se vocês entrarem em contato com a gente também pode colocar vocês em contato com outras pessoas que tiveram os seus green cards aprovados, né, que já estão em um outro momento, né, para contar como é que foi a experiência. Eu acho que essa Excelente. troca é muito legal também. Muito Mas importante. é para humanizar também, né? As pessoas precisam, né, dessa segurança de entrar com o processo, com o escritório realmente de confiança, que vai fazer um processo, vai montar o seu processo da melhor forma. Isso é uma coisa que eu posso garantir, né? O sucesso do pleito realmente não tem como garantir. Eu posso garantir que o seu processo vai ser montado da melhor forma possível e que a gente vai poder sempre usar isso, né, a nosso favor, até na argumentação com a imigração, caso a gente discorde deles. Excelente. Muito bom. Então, pessoal, lembrando, entre em contato, vou deixar o e-mail aqui. Entre em contato, agende um bate-papo com eles, para eles realmente fazerem essa avaliação e dar um parecer aí para vocês, se existe a possibilidade, se não existe, se tem alguma sugestão de outra possibilidade que você possa buscar. E esse primeiro contato, essa primeira consulta não é cobrado, né, por eles, então obviamente use aí o bom senso, né, de realmente buscar se você está pronto, se você está no momento de já dar início no processo, tá? Certeza. Liz, muito obrigado. Tenho certeza que o pessoal vai adorar esse vídeo. E mais uma vez agradecer por essa parceria aí, que tem dado bons frutos de comentários aqui no canal e de elogios por parte do pessoal para você e para Delome Virginelli. Com certeza, até os nossos próprios clientes já estão assim super atualizados com o seu canal, elogiam muito o seu trabalho. Muito obrigada pela parceria. Espero que a gente continue fazendo vários vídeos informativos para o pessoal, né, que a gente possa esclarecer todas as dúvidas, né, que o pessoal tem nesse momento de ansiedade, de mudança, de mudar de vida, né? Com certeza. Todo mundo pronto já para as fronteiras abrirem aí e vir embora. Exato, com certeza. Obrigada, Al. Muito bom, obrigado, Liz. Pessoal, não esqueçam, hein? Deixa seu like, deixa seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando, logo logo tem vídeo novo para fechar essa série do EB2. Tchau, tchau, obrigado. Tchau, Liz. Tchau, tchau.